cessa, mas as promessas brilharão. Se extingue a vida e quer a morte te arrebatar, nas suas promessas terás guarida bastante pra te abrigar. De Deus muito firmes são as promessas, falhando tudo não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Promessas temos que ao céu de gozo virá levar-nos o Rei Jesus. Então ao crente fiel, corajoso, dará coroa de luz. De Deus muito firmes são as promessas, falhando tudo não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Aleluia! Engrandecido seja o nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Quão bom é o nosso Deus. Tudo preparou para os seus. É o louvor que nosso pastor convida todos juntos a adorar ao Senhor neste momento. Número 511 da nossa APA. Aleluia. Ó, quão bom é o nosso Deus. Com a nossa alma vamos engrandecer ao Deus da vida, ao Deus que nos garante vitória, que nos traz alegria, e por essa razão estamos aqui. 511 da nossa APA, louvemos a Jesus. Aleluia. Glorioso Deus que está no céu, conselheiro é contra o revés. Se iluminará na tribulação, nele os crentes firmar estão. Ó, quão bom é o nosso Deus, tudo preparou para os seus, e por ele chegarão, satisfeitos à sua mansão. Vindo a morte dar golpe em meu lar, então eu bem sei onde acharei paz que satisfaz, pois Jesus me traz o que me é mistério, que o mundo me possa aqui conter. Ó, quão bom é o nosso Deus, tudo preparou para os seus, e por ele chegarão, satisfeitos à sua mansão. Longe do meu lar sinto eu pesar, mas o bom Jesus dá-me sua luz, e minha alma diz: estás
faz em mim feliz. Estou contigo aqui, estar assim comigo ali. Ó, quão bom é o nosso Deus, tudo preparou para os seus, que por Ele chegarão, satisfeitos à sua mansão. Peregrino sou, mas em breve estarei, onde ficarei, sempre consoarei, lá hei de gozar seu amor sem par. Grato cantarei aleluias ao grande Rei. Ó, quão bom é o nosso Deus, tudo preparou para os seus, e por Ele chegarão, satisfeitos à sua mansão. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Somos peregrinos nessa terra, mas em breve para sempre ficaremos com Jesus. Por isso temos liberdade de adorá-lo, de engrandecê-lo. Ele é digno nessa noite, e para sempre, num grande coro, cantaremos aleluias ao grande Rei. Oh, aleluia! Glória a Jesus. Quão bom é o nosso Deus, tudo preparou para os seus, e por Ele chegarão, satisfeitos à sua mansão. Oh, aleluia! Glória a Jesus. Quantos podem adorar ao nome de Jesus, irmãos? Número 597, nesta alegria de adoradores do Rei, vamos exaltar e bendizer ao Senhor Jesus nessa noite. 597. Meus irmãos, todas as crianças, há um pedido para se dirigirem ao refeitório da igreja. Todas as crianças, as professoras estão ali aguardando as crianças aqui no salão social da igreja. 597. Vamos louvar a Deus, vamos adorar a Deus. Aleluia. Todo louvor pertence ao Senhor Jesus nessa noite. Engrandecido seja o nome de Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pela dor, pela aflição, pela graça revelada. Graças dou pelo perdão, graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas no caminho, por espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece
correspondida pelo sonho que falhou, pela cruz e o sofrimento e por toda a provação, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida, pelo alívio que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Oh, glória a Deus, e por toda a provação, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida, pelo alívio que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar. Adore o nome de Jesus nessa noite. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Queridos irmãos, convidamos a todos os irmãos a se colocarem de pé. Vamos estar convidando aqui o pastor Reinaldo, que vai estar procedendo com a leitura da palavra do Senhor Jesus. Glória a Deus. Louvamos a Deus pela presença dos irmãos, amigos e os pastores que estão aqui conosco esta noite. Graças a Deus. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém? Graças a Deus, motivo de grande alegria estarmos aqui nesta noite festiva, uma noite de bastante alegria, né? Pois grandes coisas o Senhor, Ele tem feito por nós e por isso estamos muito alegres. Aleluia. Salmo 103, eu quero ler aqui junto com os amados irmãos. Graças a Deus, aleluia, louvado, engrandecido é o nome de Jesus. Salmo de número 103, graças a Deus, aleluia. Diz assim a palavra do Senhor, verso 1: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia, que enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Amém. Até aqui. Glórias a Deus. Graças a Deus, meus amados irmãos, por essa leitura, essa palavra tão linda e tão maravilhosa. Quantos nesta noite estão bastante alegres? Levante a mão assim. Graças a Deus, é motivo de muita alegria. Estamos todos alegres, felizes por esse culto em ação de graças, pelo aniversário do nosso querido e amado irmão pastor Gedaías, né? Homem de Deus, muito honrado, que muito nós o amamos, e com toda certeza é noite de festa, é noite de alegria, é noite de júbilo, é noite de contentamento, e com toda certeza todos nós aqui nesta noite estamos bastante felizes. Aqui há os pedidos de oração. A irmã Elaine pede oração, que segunda-feira, dia 9, fará aniversário. Quantos mais pedidos de oração nós temos nesta noite?
Eu e a minha casa também somos frente das orações. Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, te louvamos, te adoramos, te bendizemos por tudo quanto o Senhor tem preparado, concedido nesta noite. Papai do céu, abençoa teus filhos que aqui estão, os que estão chegando, os que ainda vão chegar. Continua abençoando, abençoa nosso pastor, presidente, pastor Aristeu da Silva, irmã Raimunda, abençoa toda a tua igreja que já se reúne aqui nesta noite. Olha, papai, para os pedidos de oração, confirmando a tua bênção, concedendo vitória de uma maneira muito especial. É a nossa oração no nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Convido os irmãos, por gentileza, irmãos, nos coloquemos em pé novamente. Vamos nesse momento estar procedendo com a entrada do pastor Gedaías, da irmã Rosana, e nós convidamos a todos os irmãos. Glórias a Deus, a Ele a honra, ao Senhor a glória e ao Senhor o louvor. Ao som da nossa orquestra, vamos estar nesta noite recebendo os aniversariantes, pastor Gedaías, que é o nosso primeiro vice-presidente do campo, juntamente com a sua esposa, a irmã Rosana. Grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais liberdade de estar aos teus pés, mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti, ó meu Senhor, tu fizeste por mim o que ninguém poderia fazer. Na cruz pregado verteste assim sangue no qual sempre posso vencer. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Aleluia! Bendito seja o nome de Jesus para sempre.
Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Todos juntos, mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a Ti, mais grato a Ti. Aleluia! Glória a Deus! Temos liberdade para agradecer a Deus, louvar a Ele e exaltá-lo. Glórias a Deus! Aleluia! Glória a Deus! De pé como estamos, irmãos, convidamos aqui o pastor Daniel, que estará fazendo mais uma oração. Nesta oração vamos estar apresentando o casal, o pastor Gedaías e a irmã Rosana, e agradecendo a Deus por mais este ano de vitória que o Senhor tem concedido. Prometo a todos com a paz do Senhor. Oremos. Maravilhoso e eterno Deus, mais uma vez estamos na Tua presença. Eu te agradeço, meu Pai, por esta oportunidade que Tu nos concedeste. Agora, meu Pai, aqui está, Senhor, perante o Teu altar, Teu filho, pastor Gedaí, a sua esposa, irmã Rosana, Pai, te louvando nesta noite, aleluia, e agradecendo a Ti, Senhor, por mais um ano de vitória, Senhor, que o Senhor tem concedido. Continue abençoando, continue dando vitória, Senhor. Continue, Senhor, usando o Teu Filho na terra, com autoridade e com poder, Senhor. Continue derramando das Tuas bênçãos. É o nosso pedido, Senhor. Aleluia. E agradecimento em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Poder sentar, meus irmãos, Deus os abençoe. Nosso pastor convida todas as irmãs do círculo de oração alfádica, estará louvando a Deus, também estará agradecendo ao Senhor neste ato, louvando ao Senhor, agradecendo pela vida do pastor Gedaías e da irmã Rosana. Todas as irmãs do círculo de oração do campo de Adamantina estão convidadas para adorar ao Senhor Jesus. E enquanto as nossas irmãs adorem ao Senhor, nós temos liberdade para também agradecer a Ele, louvar e exaltar o nome santo do nosso Deus. Glórias a Deus, aleluia. Pode vir aqui as irmãs desse lado, tem lugar aqui ainda. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus.
Bendito seja o nome de Jesus, vale a pena ser fiel. Meus amados irmãos, nosso pastor está feliz por receber nessa noite autoridades da nossa cidade de Adamantina, e nesta feita é com muita alegria que nosso pastor está recebendo para este culto de ação de graça Vossa Excelência, professora Elizabeth, vice-prefeita do município de Adamantina, acompanhado do seu esposo, irmão Ismael. Por bondade, queiram se colocar em pé. A igreja está feliz pela presença da vice-prefeita da nossa querida Adamantina e seu esposo Ismael. Se é verdade, digamos amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Nosso muito obrigado. Glória a Deus. Também, meus amados irmãos, presidente do partido do PT, senhor irmão João Grandão, conhecido, coordenador de toda a macro do PT na nossa região da Alta Paulista, um grande colaborador da nossa cidade e amigo do pastor Gedaías, do pastor Aristeu. Os irmãos recebem, irmão João Grandão, como mais conhecido na nossa cidade, recebem como bem-vindos. Digamos amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Conosco também é uma alegria receber é amigo também da nossa igreja, do nosso pastor, foi ex-prefeito na cidade de Núbia Paulista, senhor Vladimir, está ali acompanhado do irmão Isaías, presbítero da igreja. Fique em pé por bondade. Está aí o prefeito Vladimir da nossa cidade de Núbia Paulista, nos dando alegria essa noite. Os irmãos recebem como bem-vindo todas as nossas autoridades. Amém, meus irmãos? Deus abençoe no nome de Jesus. Meus irmãos, representando nessa noite pastor presidente de Campinas e também deputado federal, pastor Paulo Freire, está conosco o pastor Daniel Bueno, pastor Eliezer Freitas e o presbítero Herbert Freitas. Estão aqui os nossos pastores, viajaram de Campinas para abraçar o pastor Gedaías, representando o pastor e deputado federal, pastor Paulo Freire da Costa, da cidade de Campinas. Os irmãos recebem como bem-vindos, digamos amém. Deus abençoe. Com alegria também, nosso pastor está recebendo pastor Carlos, pastor presidente do campo de Santo Anastácio. Mais alguém que acompanha? Esposa, irmã Áurea, a esposa, a família. E o pastor João, é pastor em Emilianópolis, campo de Santo Anastácio, nos dando alegria. O pastor Carlos, sua família, o pastor ali de Emilianópolis, são bem-vindos, irmãos, amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Da cidade de Paraguaçu, pastor presidente, pastor Almirante, está o seu representante, pastor Portela, nos dando alegria, a família. Irmã Ana, esposa do pastor Portela, fica em pé, irmã Ana está ali. Diácono Andrelino, sua esposa também, irmã Raquel, está aí, esta cooperação ali de Paraguaçu Paulista. São bem-vindos, amém, meus irmãos? Deus abençoe em nome de Jesus. Da cidade de Araçatuba, pastor presidente, pastor Miriano, está conosco o seu representante, segundo vice-presidente do campo e pastor setorial em Guararapes, pastor Luiz Ricardo e sua esposa, a cantora irmã Rosângela, está ali, conhecido dessa casa, amigo do nosso pastor. Os irmãos recebem como bem-vindos, irmãos, pastor Luiz Ricardo e sua esposa, amém? Deus abençoe o pastor Luiz Ricardo em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus amados irmãos, pastor Paulo Januário, nessa noite representado pelo pastor Elias, sua esposa irmã Kátia e seu filho Caleb, também o diácono Ricardo. Onde está o pastor Elias? Está aqui o pastor Elias, da cidade de Pereira Barreto, representando o pastor Paulo Januário. Os irmãos estão felizes? Digamos amém. Deus abençoe o pastor em nome de Jesus. Campo de Santa Cruz do Rio Pardo, pastor presidente, pastor Êxodo, sua esposa irmã Karina. Mais alguém que acompanha, está ali? Amém, só o casal. Pastor Êxodo e sua esposa são bem-vindos em nosso meio, irmãos, nessa noite, amém? Deus abençoe. Amém. Pastor Gedaías está agradecendo a Deus, pastor Êxodo. Sua casa, a filha, né? Amanhã, sábado, está aqui para abraçá-lo. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Também nessa noite, meus irmãos, nos dando
a alegria está, isso aqui, Paraguaçu Paulista, já apresentamos, da cidade de Santo Expedito, pastor José Alexandre, a esposa Fabiana e filhos, Santo Expedito, cidade da avó Carlota, e a avó Carlota está ali feliz, toda a nossa família, glória a Deus, que bênção. Os irmãos recebem como bem-vindos, pastor Alexandre, amigo do nosso pastor também, amém, irmãos, são bem-vindos. Deus abençoe o pastor Alexandre, em nome de Jesus. Irmão Ananias e família de Pacaembu, pai do irmão Gama, toda a família, os irmãos que vieram ali de Pacaembu, nessa noite tão especial. A igreja está feliz e recebe com bem-vindos, digamos amém, meus irmãos. De Presidente Prudente está a vovó do pastor Gedaías, nossa vovó, vó Carlota. Fique em pé, vó Carlota, é a matriarca. Está ali a vó Carlota nessa noite feliz. E também meu irmão Wellington, a Denise e a Islaine são de Presidente Prudente, são primos. Os irmãos recebem a vó Carlota e os familiares com bem-vindo, digamos amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Ficou alguém, pastor? Glória a Deus. Meus irmãos, com bastante alegria, queremos aqui, o nosso pastor recebeu da cidade de Marília, pastor Elande Mariano da Silva, aqui justificando o pastor Gedaías, dizendo: querido irmão, sinto muito em não poder estar contigo, mas desejo que Deus o abençoe grandemente nesse dia. Parabéns, pastor presidente da nossa igreja na cidade de Marília. Que Deus abençoe todos os visitantes. Então, está aqui, eu lembrei agora, pastor Charles Catucci, irmã Alessandra, a família são de Presidente Prudente, trabalhou aqui um período conosco, está ali em Presidente Prudente também. Os irmãos recebem o pastor Charles, a família, com bem-vindos, digamos amém. Que Deus abençoe no nome de Jesus. Glória a Deus. Os irmãos, vamos colocar de pé, irmãos, todos de pés. Aleluia. Quer te oferecer a alegria de viver. Por isso é que você está aqui. Espero que você volte outra vez e de novo cantaremos. Foi bom conhecer você, foi muito bom. Foi bom conhecer você, glória a Deus. Foi bom conhecer você, foi muito bom. Foi bom conhecer você. Aleluia. A igreja do campo de Adamantina está feliz com a presença dos nossos pastores, amigos, autoridades. Vamos dar um amém de bem-vindo a todos, dizendo amém, irmãos. Amém. Deus abençoe, poder sentar. Deus abençoe a todos os nossos irmãos. Queridos irmãos, a nossa alegria, o nosso prazer, a alegria do nosso pastor era ouvir cada um dos nossos irmãos, pastores e amigos e representantes que aqui estão. Mas como o tempo é curto e nós temos aqui uma vasta programação, nosso pastor aqui determinou que o pastor Êxodo dê a sua palavra representando todos os demais pastores e amigos que aqui estão. Os irmãos aprovam sim, irmãos? Amém? Pronto, aprovado por unanimidade, irmãos. Eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Meus irmãos, eu jamais poderia deixar de estar aqui nesta noite. Tenho muitos motivos para estar aqui. Primeiro, que o pastor Gedaías, ele é um irmão do coração que nós temos há muitos anos. Desde criança, e fomos criados juntos, e nunca faltei num aniversário do pastor Gedaías, principalmente depois que ele está aqui. Então não poderia, pastor Gedaías, jamais. E quantas vezes nas horas amargas, difícil, pastor Gedaías sempre foi aquele amigo que colocou o seu ombro debaixo da nossa cruz e chorou junto comigo e nos ajudou. Então jamais posso
deixar de ser grato a Deus pela vida deste homem de Deus, desse amigo, da sua esposa, irmã Rosana, que a gente tanto ama, e pastor Gedaías também. E por que não dizer também que faz parte da minha história, o pastor Aristeu, que é um pai para nós, e a irmã Raimunda. Jamais eu posso esquecer momentos de alegria, tristeza, choro, tudo junto, né, pastor? Então, jamais eu posso esquecer desse casal abençoado que eu tenho para mim como meus pais, amigos, e sempre quando preciso é só ligar, nunca me disseram não, sempre me ajudaram. Então, jamais poderia deixar de estar aqui. Eu me orgulho de ter amigo como o pastor Gedaías e ter pessoas como o pastor Aristeu e irmã Raimundinha na minha vida. Eu só tenho a agradecer a Deus pela vida de vocês, viu, pastora? E o pastor Aristeu. Os demais companheiros que estão aqui, minha saudação, muito obrigado. Eu sou aqui o menor de todos e vocês me incumbiram aqui de representá-los, mas eu agradeço de coração os nossos irmãos. Amados, eu quero ler um versículo que é muito conhecido, porém eu quero deixar esse versículo para o pastor Gedaías, e o pastor Gedaías vai estar conosco ali sábado, no casamento da minha filha, e ele será o juiz de paz ali, que vai estar ministrando a parte civil do casamento ali, e já está escalado lá. Terceira epístola de João, que é muito conhecido, aleluia, e eu quero ler esses versículos, esse 1 e 2, e parafraseando, dizendo ao pastor amado Gedaías, a quem em verdade eu amo, e versículo 2, amado, desejo que te vá bem todas as coisas, e que tenha saúde, assim como bem, com certeza vai a tua alma. Aqui, pastor Gedaías, nós encontramos algumas bênçãos da parte de Deus nesses dois versículos. João, escrevendo essa carta ao seu amigo Gaio, e eu encontro aqui uma sinceridade, uma expressão de sinceridade, uma expressão de humildade, e nós vemos aqui ele dizendo: amado, desejo que vá bem todas as coisas. Hoje em dia é difícil, às vezes, é muito fácil às vezes falar, mas nós vemos nos dias de hoje, por aí, que pessoas que às vezes batem em nossas costas e fala que até deseja que vai bem, mas no fundo, ele não deseja nada disso. Mas aqui nós vimos João, apóstolo amado, apóstolo das lágrimas, do amor. Ele estava dizendo exatamente isso, que ele amava Gaio e desejava em todas as coisas. Esse é o verdadeiro amor. A sua alegria é a minha alegria. A sua felicidade com família, prosperidade, tem que ser a minha alegria. Quem ama é dessa forma. Ele não tem restrição, inveja, concorrência. E graças a Deus, nós nunca tivemos isso. E eu vejo isso em você. Você não tem essas coisas, porque a sua intenção, às vezes você, todos nós somos até mal interpretado por algumas pessoas, mas sempre a gente transmitiu, e sempre a nossa intenção
foi desejar bem todas as coisas. Outra coisa aqui que eu vejo, desejo que tenha saúde. E aqui nós podemos deixar esta palavra. Hoje em dia a saúde é uma das coisas principais, tanto no sentido físico, como também no sentido espiritual. Nós estamos vendo por aí hoje muitas enfermidades espirituais. E eu começo a analisar desta forma, quantas pessoas que estão anêmicos espiritualmente, estão fracos espiritualmente. Quando João escreveu esta carta, eu acredito que ele estava dizendo assim para Gaio: olha, Gaio, eu te desejo que você tenha saúde em todos os âmbitos da sua vida. Saúde na parte financeira, saúde na parte familiar, saúde na parte espiritual, saúde também na parte física, para atender o rebanho de Deus. Aleluia! Esta saúde é o que eu desejo, pastor Gedaías, para você. Esta saúde, a principal, a saúde não somente física, a física é importante, mas a espiritual, né? Quantos que estão mancos, coxos espiritual, cegos espiritual, mas nessa noite, com certeza, Deus, aleluia, o dono da saúde, Ele está aqui para curar a sua enfermidade espiritual. Ele está aqui para te dar vida, vida com abundância, e além disso, curar a sua vida espiritual. Aleluia, porque nesta noite eu tenho certeza que o bálsamo de Gileade passa aqui para curar as nossas feridas, para passar na sua vida, te encher do Santo Espírito e dizer: filho meu, filha minha, eu estou aqui, se esforça, eu te ajudo, eu te sustento, eu te levanto, aleluia, eu sou o teu Deus. Aleluia, aleluia. Como é bom sentir saúde. Quando você tem saúde, eu louvo a Deus porque nós fomos criados com saúde espiritual. Nós tivemos escola, né, pastor? Como o senhor sempre ensina. Tivemos escola. Quando você tem uma escola, você tem saúde no ministério, né? Você tem saúde no que prega. Você tem saúde para encher outras pessoas de saúde. Então que tenha saúde, e assim como o bem vai a tua alma. Pastor Gedaías, eu tenho certeza que vocês que estão convivendo com ele, e eu que convivi muitos anos, esta semana eu tive em Limeira, e quando eu passei em frente de um prédio junto com a irmã Karina, a minha esposa, eu peguei e falei assim: ó, o pastor Gedaías trabalhava aqui de porteiro. Aqui, o pastor Gedaías trabalhava aqui, né? Então, eu vejo assim, o caminhar tanto do meu ministério, da minha vida, como do pastor Gedaías, foi um tanto sofrido. Tem pessoas que às vezes nos conhecem hoje e pensam que nós já nascemos assim, né? Tem pessoas que pensam que nós já estamos aqui assim, né? Mas eu nunca esqueço de um dizer que nós aprendemos há muitos anos atrás. E com o nosso veterano, pastor Joel, ele dizia: quer chegar onde eu cheguei? Passa por onde eu passei. Às vezes as pessoas só querem chegar onde você chegou, Gedaías, mas não quer passar onde você passou, né? Então que Deus te abençoe, querido. Muito obrigado. Essa simples palavra do coração, da alma. E já quero deixar os convites aqui para os demais. Ontem nós estivemos com o pastor presidente, o pastor Zé Wellington, e dia 16 de junho ele está na agenda dele, e ele vai estar conosco em Santa Cruz pela primeira vez, assim, exclusivamente em Santa Cruz do Rio Pardo. Já quero deixar o convite para todos os companheiros. Dia 16 de junho é um sábado,
E é o nosso aniversário e o pastor Zé Wellington vai estar lá conosco. Então já estou estendendo já verbalmente, mas com certeza vai chegar o convite para todos vocês. Deus abençoe. Muito obrigado por esta oportunidade. Quantos louvam a Deus por essa tão boa palavra? Digamos amém, meus irmãos. Glória a Deus. Meus irmãos, nosso pastor está feliz por receber também da cidade de Pacaembu, pastor Luiz Carlos Mota, representando pastor Dirceu Mariano. Isso, pastor Luiz. A família, irmã Elza está aí, os filhos estão aí, toda a família do pastor Luiz, por bondade, se coloque em pés, nós queremos receber com alegria. Os irmãos estão felizes com a presença do pastor Luiz e a sua família. Amém, meus irmãos. Deus abençoe. Nosso pastor convida todas as nossas crianças para uma linda homenagem ao pastor Gedaías. Irmã Rosana, eles têm uma homenagem muito bonita. Eles estarão adorando a Deus neste momento por mais um ano de vida do pastor Gedaías, irmã Rosana, e nós continuaremos aqui exaltando e adorando o nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Meus irmãos, é uma apresentação das crianças e adolescentes juntos. Eles estarão aqui homenageando o casal aniversariante. Glória a Deus. Está toda hora pra te defender. Tem sido fiel companheiro pra você no caminho. E em sua palma da mão ele leva você. Se as lágrimas molham seu rosto, saiba que é o Espírito Santo. Veio enviado por ele pra te consolar e com muita sabedoria enxugar seu pranto e te mostra mais uma vez como sabe te amar. E quem ele ama jamais é esquecido, está protegido.
Quantos querem agradecer a Deus, irmãos? Digam amém. É também aniversário do Samuel. Quantos querem parabenizar o Samuel? Digam amém. Amém. Nasceu no mesmo dia do tio. Eita. Receba o pastor Jedaías e irmã Rosana o carinho de todas as crianças do campo de Adamantina. Glória a Deus. Aí está a manifestação de carinho, de alegria também por parte de todas as nossas crianças. Queridos irmãos, enquanto o pastor Jedaías recebe o abraço das nossas crianças, para nossa alegria queremos também apresentar aqui pastor Raimundo Nonato, pastor presidente da Assembleia de Deus do Campo de Badiba City. Aqui está o pastor Raimundo, nosso amigo, companheiro. Também acompanha a sua esposa, a irmã Deusa, irmã de Deus, a irmã Deusa, a deusa do pastor Raimundo, né, pastor Raimundo? E o cooperador Vanderlei. Ali estão os nossos irmãos. Deus abençoe, pastor Raimundo. A igreja está feliz com a presença do pastor Raimundo, a sua esposa e o companheiro. Vamos dizer amém, irmãos? Deus abençoe o pastor. Glória a Deus. Queridos irmãos, nós queremos também agora convidar aqui o pastor Moisés, que é o nosso segundo vice-presidente do campo. Ele estará também trazendo aqui a sua palavra de agradecimento a Deus em nome de todos os nossos obreiros. Estará representando todas as nossas congregações aqui do campo de Adamantina. Pastor Moisés, com a palavra. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Estamos felizes e agradecidos a Deus por estarmos aqui nesta noite, para agradecer a Deus por mais um ano de vida que tem concedido ao pastor Jedaías, juntamente com a esposa, a irmã Rosana. E é uma alegria, é um prazer falar do pastor Jedaías. Pastor Jedaías tem sido um amigo, companheiro, sempre com um sorriso no rosto, sempre alegre, sempre brincalhão. E eu estava ali, assentado, pensando, pastor Jedaías é um companheiro carinhoso, amoroso para com todo. E eu fiquei pensando, ele é tão amoroso, principalmente comigo, irmão. Porque quando ele veio para cá, ele não era careca. Mas chegou aqui, ele encontrou eu careca, ele quis ser igual. Então nós sentimos até nisso o amor do pastor Jedaías. Obrigado, pastor Jedaías. Aleluia. Né? Tá parecidinho, irmão, olha aí. Estou perdendo os cabelos e ele está indo atrás. Brincadeira, pastor Jedaías. Você sabe que a gente ama você. E os obreiros do campo sabem quem é o pastor Jedaías. Para mim falar sobre, no nome dos obreiros dos campos. E todos eles têm um grande sentimento de amor, de carinho por você, pastor. Porque você sempre é aquele amigo, companheiro, como eu disse, sempre com um sorriso no rosto e sempre disposto a ajudar, a cooperar. Eu, pelo menos para mim, você nunca diz não. Sempre diz sim. Você é um grande amigo, um grande companheiro. Que Deus te abençoe, continue assim. O pastor Êxito estava falando, e no seu falar, ele estava dizendo que lá atrás você foi guarda, né? Guarda. Mas hoje você não é guarda, você é mestre da noiva do Cordeiro. É um pastor que Deus chamou, aleluia, para testificar, falar do grande amor. Por quê? A Bíblia diz aqui no Salmo 37, um versículo bem conhecido, lido por todos, 37, 23. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se em seus caminhos. Então você, como tem sido um homem dedicado à obra de Deus, mostrado amor, carinho, principalmente com a igreja, com os obreiros, aleluia, que está ao seu lado trabalhando, aleluia, Deus tem confirmado a tua vida, o teu ministério, juntamente com a tua família. E a gente tem olhado para você, juntamente com a irmã Rosana e os filhos, e eu ainda estava falando para você, eu falei para você, foi terça-feira,
sobre a vida da sua filha, tem sido um exemplo, uma menina 100% boa, que dedica ao trabalho, que faz a obra de Deus. Isso tudo é bênção de Deus, porque Deus tem confirmado o teu ministério, tem abençoado e tem posto você ao lado de seu papai, pastor Aristeu da Silva, nosso pastor presidente, e você tem servido de exemplo para nós obreiros. Embora eu seja bem mais velho que você, aleluia, mas estou aprendendo muito com você, com a tua família. Deus te abençoe, continue assim, amigo do povo, amigo dos obreiros, e Deus continuará te abençoando em tudo para a glória e louvor do teu nome. Eu não vou falar muito porque você sabe como é que é, né? O obreiro da casa tem que ser bem breve, porque tem mais gente para falar. Então que Deus te abençoe e conceda mil vitórias para você. É uma alegria estar aqui com você, principalmente neste dia, tá bom? Deus abençoe em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Deus abençoe o pastor Moisés. Estará abraçando o pastor Gedaías em nome de todos os nossos obreiros. O pastor também convida todos os nossos jovens para vir estarem louvando ao Senhor Jesus. A nossa almádica, a mocidade do campo de Adamantina, poderão estar aqui na frente. Os jovens, vamos estar louvando ao Senhor Jesus. Com muita alegria, nós queremos agradecer a Deus. Convidar os jovens que estão lá atrás, pode vir todos, de todas as nossas congregações. Venham aqui, vamos estar louvando ao Senhor Jesus. Podem se posicionar aqui, irmãos. Glória a Deus. Queridos irmãos, enquanto os nossos jovens se aproximam, a nossa mocidade almádica, nós queremos também entregar uma lembrança ao pastor Gedaías. Esta lembrança é de todos os jovens do campo de Adamantina. Pode vir aqui, irmãos, isso. Se posicionem aqui, enquanto nós vamos estar deixando aqui, em nome de todos os jovens. Pastor Gedaías, nós queremos agradecer a Deus pela sua vida. Louvar a Deus, você é o nosso coordenador da almádica, e como disse o pastor Moisés, muito tem nos ensinado. E nós louvamos a Deus pela sua vida, agradecemos a Deus pela vida da sua esposa, que tem estado ao seu lado todo o tempo, e em nome de todos os jovens, não foi possível estar todos aqui hoje, era o nosso desejo que todos estivessem, mas nós queremos deixar aqui em nome de todos os jovens, no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 58, e o versículo 11 diz assim: e o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares secos, e fortificará os teus ossos, e será como um jardim regado, e como um manancial, cujas águas nunca faltam. É para a sua vida, pastor Gedaías, que se cumpra a cada dia esse versículo em sua vida. E em nome de todos os nossos jovens, nós queremos deixar para vocês uma lembrança. É uma lembrança em nome de toda a mocidade. Receba com muito carinho. Foi feito para vocês, e que Deus vos abençoe. Convido os jovens para nós adorarmos ao Senhor Jesus. Vai assim. Fala, gente. Tudo que vais fazer.
satisfeito por tudo que nós fazemos, tuas promessas e tudo que és. Quero te agradecer, todo eu sei. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço. Quantos louvam a Deus, irmãos, por esta apresentação tão bonita. Diga glória a Deus. Aleluia. Meus amados irmãos, nosso pastor também está feliz por receber nessa noite da cidade de Presidente Prudente, pastor Samuel Ramos, é pastor setorial ali, ali no Panorama, cidade de Presidente Prudente. Está com ele, pastor, acompanhando o pastor Samuel Ramos, sua esposa, irmã Vera. Fique em pé, irmã Vera, por bondade, esposo do pastor Samuel Ramos. Aqui, pastor Samuel Ramos. E os copastores ali do Panorama, pastor Francisco Andrade e pastor Wilson, estão conosco nessa noite. Também presbítero Marcos Vinícius, é genro do pastor Samuel Ramos. Por bondade, pastor Samuel Ramos e os demais pastores, obreiros que o acompanham ali de Presidente Prudente, a irmã Vera e a esposa do irmão Wilson também estão, filha, nos dando alegria nessa noite, estão chegando, estão adentrando ali ao templo. A igreja está feliz e deseja receber com bem-vindo pastor Samuel Ramos e os obreiros que o acompanham. Se é verdade, digamos amém. Deus abençoe, pastor Samuel, em nome de Jesus. Meus amados irmãos, nosso pastor convida para também trazer a sua palavra, nossa querida irmã, vice-prefeita da cidade adamantina, professora Elizabeth, estará aqui falando e agradecendo a Deus também por estarmos juntos nessa noite. Vamos receber com alegria, em nome de Jesus. Boa noite, eu quero saudar a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Em especial quero cumprimentar o nosso pastor Aristeu. E nessa noite, em nome de quem cumprimento os demais pastores que estão aqui, em especial trazer o meu abraço ao pastor Judaías e a sua esposa, a irmã Rosana. Quero dizer para vocês, como vice-prefeita, a felicidade de mais uma vez reiterar para vocês a felicidade de termos uma comunidade como esta em nossa cidade, que é luz para nossa cidade, e uma família como a sua, pastor. Eu queria deixar aqui na palavra
um versículo do Salmo 78, o versículo 1. O versículo 1 diz assim: escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvido às palavras da minha boca. E o que eu vejo, pastor, é que a sua vida, a vida da sua família, mostra que a palavra dele tem sido ouvida. E vocês têm colocado como centro da vida de vocês esse Deus. Tem colocado o centro no centro. E eu posso dizer isso, irmãos, porque a gente conhece a árvore pelos seus frutos. E eu sou diretora pedagógica da escola onde os seus filhos estudam. E eu quero dizer que eu aprendi a conhecê-los e admirá-los pelos filhos que vocês colocaram e nos deram de presente. A Letícia e o Paulo. São pessoas maravilhosas que só podem ter vindo de uma família que coloca Deus em primeiro lugar. Muito obrigado por essa família, essa comunidade aqui tem nos ensinado muito. Muito obrigada e a paz de Jesus. Deus abençoe a nossa vice-prefeita, que Deus continue abençoando e lhe dando paz, alegria e sendo próspera em tudo, em nome do Senhor Jesus. Queridos irmãos, também para a nossa alegria, está conosco representando o pastor Manuel Júnior, a presidente do campo de Birigui da nossa Assembleia de Deus, o pastor Gerian e o evangelista Valdir. Aqui estão os nossos irmãos, Deus abençoe. Mais alguém acompanha? Só, Deus abençoe. A igreja está feliz com a presença dos nossos irmãos. Vamos receber como bem-vindo dizendo amém, irmãos. Glória a Deus, Deus abençoe. Queridos irmãos, nosso pastor também convida a irmã Rosângela. Ela vai estar louvando ao Senhor Jesus. E enquanto ela louva, nós vamos estar contribuindo com alegria para a obra do Senhor Jesus. Convidamos aqui os nossos oficiais. Enquanto a irmã Rosângela vai estar louvando a Deus, nós vamos estar contribuindo com os nossos dízimos e as nossas ofertas para a obra do Senhor Jesus. Som. Som. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. É uma alegria nós estarmos aqui nesta noite, cooperando com essa família tão abençoada, pastor Gedaías, irmã Rosana, pastor Aristeu e sua família. Quero deixar este louvor para a meditação de todos vocês. Glória a Deus. No frio da madrugada, ajoelhado você ora. E diante desta situação, sem ver a solução, você geme e chora. Seus inimigos dizem por aí que você já perdeu, que você foi vencido. Mas para quem dá vida a ossos secos, pode erguer das cinzas quem está caído. Aleluia! Você pode estar à beira da morte, mas eu sou Deus forte para vencer contigo. Olha o que Deus vai fazer. Deus vai cobrar um preço muito alto de quem te humilhou, de quem te fez chorar. Deus vai provar para os seus inimigos que Ele está contigo. Assim diz o Senhor Jeová.
estou te levantando do pó. E como abençoei a Jó depois da prova, eu vou te abençoar. Irei te exaltar, como o sol que todo olho vê o brilho, eu te farei brilhar. Estou entrando nesta causa, estou rasgando esta casa, escrevendo outro roteiro, presta a tua história. Eu estou soprando neste vale, estou soprando, dando vida, enchendo de glória. Sou o teu eterno soberano e hoje o teu nome chamo pra te decretar um vencedor. Tu és o meu amado protegido, escolhido desde o ventre para ser meu adorador, meu adorador. Tu és adorador do Senhor. Nós profetizamos sobre a vida do pastor nesta noite. Adorador do Senhor. Levanta a tua mão e adore ao Senhor, igreja, pela vida do servo de Deus e da sua esposa. Aleluia. Estou te levantando do pó. E como abençoei a Jó depois da prova, eu vou te abençoar. Irei te exaltar, como o sol que todo olho vê o brilho, eu farei você brilhar. Estou entrando nesta causa, estou rasgando esta página, escrevendo outro roteiro, presta a tua história. Eu estou andando neste vale, estou soprando, dando vida, enchendo de glória. Sou o teu eterno soberano, hoje o teu nome chamo pra te decretar um vencedor. Tu és o meu amado, protegido, escolhido desde o ventre para ser. Tu és o pastor, tu és adorador, tu és adorador, 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 adorador. Tu és adorador, adorador do Senhor. Exalte ao Senhor, adore ao Senhor. Tu és adorador, tu és adorador, tu és adorador, adorador do Senhor. Tu és pastor da igreja, o Senhor. Amém. Glória a Deus. Quantos podem adorar ao Senhor Jesus? Diga amém, irmãos. Aleluia. Queridos irmãos, de pé como estamos, vamos receber o pastor Daniel Bueno, que está representando o pastor Paulo Freire, pastor presidente da Assembleia de Deus, ali no campo de Campinas. Ele estará ministrando a palavra do Senhor Jesus. Glorificado seja o nome de Jesus. Meus irmãos, os cumprimento com a paz do Senhor. Amém? Podeis os assentar, por favor. Constitui-se para nós, para mim, pastor Eliezer e o presbítero Herbert, constitui um motivo de satisfação podermos estar aqui na cidade de Adamantina, compartilhando deste momento de bênção, revendo os nossos amigos, pastor Aristeu e pastor Gedaías, e também trazemos o abraço fraterno do pastor Paulo Roberto Freire da Costa, que por suas muitas atividades, pastor Aristeu, não pôde estar presente. Desejou muito estar aqui, estar com o pastor Gedaías, um amigo do coração do nosso pastor, mas pediu e nos deu a difícil missão de representá-lo. Mas nós estamos aqui com muita alegria. Constitui-se para nós uma satisfação estar com este companheiro, que hoje completa mais uma primavera no jardim de sua existência.
Nós estamos nesta noite em um culto em ação de graças. Será que existe motivo para estarmos aqui agradecendo a Deus? Será que existe uma razão por estarmos aqui simplesmente porque o pastor Gedaías está fazendo aniversário? Existem muitas outras razões porque todos nós estamos aqui. E nós temos a consciência que se não fosse Ele, o Senhor das nossas vidas, nem Gedaías e nenhum de nós estaríamos aqui. Se estamos aqui, é porque nós cremos no Deus em que nós servimos. Eu quero ser bem sucinto nas palavras que quero meditar convosco, até porque ainda há muita coisa a ser tratada, mas eu os convido a abrirmos a palavra de Deus no texto que já foi lido na leitura oficial. E eu tive isto como uma confirmação de Deus nesta noite, no Salmo de número 103. Salmo bastante conhecido, e eu quero ler 2 versículos, que é o primeiro e o segundo, para podermos compartilhar com vocês em poucos momentos. Diz assim o livro de Salmos, 103, versículo 1 e 2. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Amém. É um salmo bastante conhecido, que está contido no livro de Salmos. Que o livro de Salmos nada mais é do que um livro de cântico de Israel, onde eles se utilizavam de palavras para agradecer, adorar, exaltar o nome do Senhor. Sabemos que o livro de Salmos existe alguns autores, mas este salmo em especial é um salmo de Davi, que tinha uma intimidade, uma aproximação muito grande com Deus. Sabemos que Davi não era um homem perfeito, assim como nenhum de nós somos, mas o que tinha Davi de importante é que ele sabia reconhecer o Deus que ele servia. E neste salmo ele está fazendo um convite. E na verdade, quando nós pensamos em convite, meus irmãos, ela é uma palavra de duplo sentido. Por quê? Porque quando nós falamos em convite, as pessoas, a grande parte das pessoas gostam de ser convidados, mas muitos não gostam de convidar. Ser convidado é muito bom. Por quê? Porque quando nós somos convidados, nós sabemos que nós estamos prestes a recebermos alguma coisa que nos beneficiam, algumas coisas que nos fazem bem. E quando nós convidamos ou temos que convidar alguém, nós temos que dar algo de nós a esta pessoa que convidamos. Ninguém convida o outro para receber uma coisa, simplesmente se convida para se dar alguma coisa. Mas aqui o salmista está convidando, ele está tendo a ousadia de convidar algo abstrato, não palpável, que as pessoas não conseguem ver, não conseguem enxergar, e muitos não conseguem entender se verdadeiramente existe. O que é? A alma. O salmista está convidando a sua alma. Muitos não conseguem ver, entender, saber sobre a alma, mas nós podemos convidar a nossa alma nesta noite, porque nós entendemos que este convite é para alguém que conhece a alma, alguém que vê a alma, alguém que fez a alma do homem. Então o salmista está convidando a alma a algo muito especial, muito significativo, com razões muito fortes, embora muitos não entendam, mas o próprio salmista, ele podia entender que ele estava chamando a si a responsabilidade individual. Não era uma responsabilidade coletiva, mas era individual. Era simplesmente ele, a alma e Deus
Deus e Ele, Deus e Ele. Ele estava tendo agora um convite para adentrar aquele único que conhece a alma do homem em todos os seus momentos. Mas Ele convida a alma para algo muito especial. E é aqui que eu quero basear o convite a todos nós. Saiba que todos nós que estamos aqui temos uma alma. E o salmista está nos ensinando a convidar esta alma a reconhecer duas coisas muito importantes. Primeiro, a necessidade que temos de adorarmos o nosso Deus, de bendizermos o nosso Deus. Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda majestade. Alguém pode ousar perguntar por que nós devemos? Primeiro, porque não existe Deus como Ele, nem no céu, nem na terra e nem debaixo da terra. Ele é o único Deus todo-poderoso, santo, excelso, que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor nesta noite da nossa alma. Há muitos deuses que os homens inventam por aí, mas não como o nosso. O próprio salmista, no Salmo de número 116, diz que as nações têm vários deuses, mas deuses que têm olhos, mas não veem, que têm ouvidos, mas não ouvem, que têm boca, mas não falam, que têm mãos, mas não apalpam, que têm pés, mas não transitam, não andam. Mas o nosso não, o nosso vê, o nosso ouve, o nosso fala, o nosso abraça, o nosso está conosco, porque Ele é um Deus verdadeiro para todos sempre. É um Deus tão grande, mas Ele é tão tremendo, porque Ele mesmo diz em Isaías, através do profeta: eu, o Senhor, que habito num alto e sublime trono. Olha a grandeza de Deus. Em Isaías, no capítulo 6, quando Isaías tem o contato visual com este Deus, ele diz: eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Mas este Deus grande, ele disse: mas eu habito com aquele que é contrito de coração. Leve a sua alma nesta noite a adorar o Deus verdadeiro. Mas este convite, ele tem dois significados muito importantes. Primeiro, nós temos que adorar, bendizer a Deus pelo que Ele é. Sabe por que tem muita gente frustrada na igreja? Porque ele quer vir na igreja para saber o que é que Deus pode fazer por ele. Para reconhecer se verdadeiramente existe, ele vem: eu vou para a igreja porque eu preciso receber uma bênção, eu preciso receber um milagre. E muitas vezes ele vem aqui, não recebe nada, volta frustrado. Mas nesta noite convide a sua alma a adorar a Deus, não pelo que Ele pode fazer, que é tudo, mas pelo que Ele é em toda a eternidade. Eu sempre costumo dizer: Deus não precisa fazer mais nada para ninguém aqui, porque o que Ele tinha de maior para fazer, Ele já fez, que foi enviar Jesus Cristo, o Salvador, para perdão dos nossos pecados e para nos dar o direito de um dia estar com Ele na eternidade. Adore a Deus pelo que Ele é nesta noite. Aleluia. Bendize a minha alma ao Senhor, bendiga o seu santo nome. Aleluia. Nós poderíamos pensar aqui em todos os atributos de Deus, o que Ele é. Mas aqui o salmista, ele fala de algo simples, porém muito importante. Ele nos convida a bendizer simplesmente o nome dEle. O meu nome é comum, falível, um dia vai passar. Alguém não vai se lembrar mais de Daniel, de Gedaías, de Aristeu, mas o nome dele não. Os anos passam, as eras passam,
As gerações passam, mas o nome dele continua. Santo, poderoso, eterno e em toda bondade. Adore o nome dele nesta noite. Adore o nome dele. Exalta o nome dele. Segundo aspecto, que ele convida a alma e diz assim: bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos teus benefícios. Eu ouvi aqui o pastor Êxodo fazendo referência à vida do pastor Gedaías, de momentos que ele viveu e o pastor Gedaías estava ali. Isso, uma bondade, uma atitude amorosa de alguém ninguém esquece. Assim como uma atitude ofensiva as pessoas também não esquecem. Tem aqueles que dizem eu te perdoo, mas não esquece, isso não é perdão. Mas uma atitude benéfica nós não esquecemos. Porém, tudo isso que nós não esquecemos relacionado ao homem são coisas que nós também podemos fazer. Aquilo que o pastor Gedaías fez em favor do pastor Êxodo, certamente o Êxodo um dia, se houver necessidade na vida de Gedaías, ele vai poder retribuir. Mas quando o salmista convida a alma para não esquecer dos benefícios que ele tem feito, é porque o que ele fez ninguém pode fazer. O que nós homens fazemos, o tempo vai se esquecer, mas o que ele fez, a eternidade não se esquece. Ele diz: não te esqueça de nenhum dos teus benefícios. E ele começa com um benefício maior que ninguém pode fazer. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. É só Ele que perdoa pecado, é só Ele que tira pecado, é só Ele que lava a alma, é só Ele que escreve o nome no céu. Portanto, bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos teus benefícios. É Ele quem sara todas as tuas enfermidades. Ah, pastor, isso aqui não dá não. Porque é o seguinte: há momentos que a gente fica enfermo, Jesus cura, mas depois vem outra enfermidade. E como é que Ele sara todas? É porque, meus irmãos, aqui é transitório, mas vai se cumprir aquilo que está escrito lá no livro de Apocalipse. Lá não há choro, lá não há doença. Lá não, aqui a gente vai vivendo de cura em cura. Lá a cura é eterna. Ele sara todas as enfermidades. É Ele que te coroa de bens. Alguém vai dizer assim: mas pastor, o senhor diz que é Ele que coroa de bens. Quem diz que ter bens de Deus na vida é ter muito? Alguém acha que ser abençoado por Ele é ter muito? E tem crente que fica assim: olha, um dia eu vou jogar na Mega Sena, se Deus me abençoar, e aí eu vou... Não, tá errado. Você já é. É que você não sabe. O maior milagre não é ganhar na Mega Sena. O maior milagre não é ser rico aqui. O maior milagre é tendo pouco não faltar nada. O maior milagre é ver multiplicar a bênção de Deus na nossa vida, porque Ele coroa de bens. O maior milagre na vida de Elias foi aquele corvo. O maior milagre, a maior abundância foi a viúva de Zarefate, porque a bênção de Deus é quem enriquece e não acrescenta dores. É Ele quem renova a tua mocidade. É só aqui que a gente vê isso.
Eu vi dizendo, pastor, dizendo aqui que quando Gedaías chegou, ele não era careca. Agora ele está ficando careca. Fica tranquilo, meu filho. Isso aí é para cá colocar a coroa mais fácil. Isso é para ajustar a coroa mais fácil. Aleluia. É Ele que renova a nossa força. Ah, irmão, alguém vai dizer, mas como é isso, pastor? Crente também fica velho, crente também morre, ele vai definhando a força assim. Mas você já viu a Bíblia dizendo assim: os velhos darão frutos, serão viçosos, eles estão plantados. O crente, antes de aceitar Jesus, ele chega aqui acabado de alma, de espírito, de físico. Mas quando ele aceita Jesus, ele até salta, ele alegra na presença de Deus, porque é renovada a sua mocidade. Se alegre nesta noite, Deus está renovando as suas forças. Você pode chamar a tua alma, bendize, bendize. O teu Deus é diferente, o teu Deus é maior. Por isso nós temos razões para bendizermos ao Senhor nesta noite. Que Deus nos abençoe. Eu sei que você já falou com Deus hoje. Você já disse para Ele que você é feliz porque Ele te faz feliz. A maior realização de um homem não é simplesmente porque ele é um homem, mas a maior realização de um homem é saber que este Deus habita na vida do homem. Que nós possamos reconhecer isto. Alguém vai dizer, pastor, o senhor não sabe como é que eu entrei aqui. Mas é aí que está a essência de ser servos de Deus e de convidar a alma para bendizê-lo. É nesses piores momentos que nós ainda temos uma palavra de gratidão a Deus. Você se lembra de Abacuque? Abacuque, quando ele ouve o que vai acontecer pelos caldeus, ele disse: eu ouvi a tua palavra e temi. Ou seja, fiquei com medo, atemorizado, porque eu sei que a coisa vai ser feia. Mas lá no versículo 17 ele conclui a oração dizendo: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, no curral não haja vacas, o produto da oliveira minta, o que é que eu faço? Faço como ímpio, murmuro, reclamo, fico dizendo, chamando a morte? Não. Todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Glorifique a Deus nesta noite. Hoje nós estamos agradecendo pela vida de um homem de Deus que Deus chamou, colocou aqui para que a minha e a sua alma bendiga o nome do Senhor por tudo que Ele é e por tudo que Ele tem feito. Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Leve essa palavra com você para o seu coração. E quando a coisa estiver feia, meu irmão, que o salmista ele nos dá um ensino glorioso. Que tem gente, irmão, que quando a coisa está feia, ele conta para um, ele conta para outro, ele conta para não sei quem, ele conta para quem pode ajudar um pouco, ele conta para alguém que não pode ajudar. Mas o meu conselho é o conselho do salmista: conta para a tua alma, porque a tua alma fala com Ele, Ele vê a tua alma, Ele entende a tua alma. Eu não entendi quando eu era pequeno, não cresci muito, graças a Deus, mas quando eu era mais novo, vamos se dizer assim, quantas vezes mamãe nos chamava de madrugada, a coisa estava feia, a comida estava acabando, estava difícil, mamãe 3 horas da manhã, no inverno, pastor Aristeu, chegava para os filhos assim: levanta, vamos orar. Eu pensava comigo, mas 3 horas da manhã, não pode ser 10 horas da manhã que a coisa está mais quente. Em casa o chão era de tijolo, frio, cobertor nas costas, prostrados ali em terra, e a mamãe dizia: vamos orar. Filho com raiva querendo orar de madrugada é ruim, e estava lá todo mundo quietinho. Agora vamos ouvir mamãe orar. A oração da mamãe era essa:
Uma hora ouvindo isto, mas quando levantava, falava língua estranha. Quando amanhecia o dia, a resposta chegava. E o que é que o senhor faz hoje, pastor? Hoje eu vivo dizendo e fazendo. Porque ele ouve a alma, sem palavras, sem atitudes, sem nada. Ai, irmão, leve esta palavra com você nesta noite. Adore, adore na bonança, adore na necessidade, adore na saúde, adore na doença, adore no problema, adore na bênção. Diga para sua alma, se não tem feito, a partir de hoje, o meu nome vai ser adorador, 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 porque a minha alma reconhece o que ele é. Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Pastor Gedaías, me é difícil representar a quem represento nesta noite, por vários motivos. Primeiro, porque ele é um pastor muito importante na nossa igreja do estado de São Paulo e, por que não dizer, no Brasil. Um homem de um carisma que contagia a todos nós que somos seus companheiros. Um homem que tem muitas responsabilidades. Mas ele pediu, diga assim, que como companheiro de ministério que sou do Gedaías, eu não poderei estar presente, mas a minha oração vai estar com ele. Porque ele não é só um companheiro. Gedaías é um amigo de todas as horas. Também temos a missão, eu, pastor Eliezer, de representá-lo como deputado federal. Deputado federal que este campo de trabalho ajudou para que ele fosse eleito. E o pastor Paulo reconhece isso, pastor Elisteu, com muita alegria, pois sabe que vocês fizeram muito, em especial também o pastor Gedaías, que por muitas vezes tem feito o nome dele ser honrado por diversos campos aqui nesta região, representando o pastor Paulo como deputado federal, e o qual está constituído para representar esta igreja em Brasília. Então você veja que a nossa missão não é muito fácil, representar um homem com esta envergadura, mas além de tudo, nós representamos um amigo do Senhor, um companheiro que lhe tem em muita estima, em muitas considerações, e pediu que deixássemos aqui o abraço fraterno dele, da irmã Leia, ao senhor e à sua muito digna esposa, irmã Rosana, que também está aniversariando nesta data. Que Deus venha coroá-los de bênção todos os dias, que vocês continuem sendo protegidos pelo Senhor, e que continuem tendo esta marca registrada do Senhor. Eu lhe conheço há alguns poucos anos, mas eu fiquei pensando, qual que é a marca registrada do Gedaías? É o sorriso. Você não vê Gedaías se não for com o sorriso. O abraço do Gedaías é muito grande, pelo coração e pelo tamanho dos braços dele. Quando ele me abraça, ele dá a volta no meu corpo e para nas costas dele, de tão grande que é o abraço dele. Mas é um abraço cheio de sinceridade, de amor, de sorriso. E nós aqui trazemos o abraço do nosso pastor, que envolve você, sua família, seus filhos e os que demais convivem com você. Que Deus te abençoe grandemente. Você mora no coração de Campinas. Eu sei que é uma ousadia falar isto perto do seu pai, que é o pastor presidente desta igreja, mas lá sempre tem uma porta amiga para você. Nos momentos que você precisar, Campinas é sua. O nosso pastor te recebe sempre com muita alegria. E eu trouxe aqui uma mensagem do nosso pastor para você. Lá em Campinas, nos anos anteriores, isso aqui era chamado de famigerado envelope. Mas a partir de 2011, né, pastor Eliezer, passou a ser chamado resposta de oração. Então nós queremos entregar essa resposta da oração em nome do nosso pastor, presidente e deputado federal, Paulo Freire. Só tem uma coisa:
sabemos que o senhor é casado com comunhão de bens, certo? Total, né? Se eu fosse você, eu falava parcial, que dava só 50%. Mas como é total, você se arrisca em dar 100% que tem aqui para a irmã Rosana, né? Então divide com ela, isto é um mimo. É simples, não representa nada, mas representa 0, qualquer coisa do nosso amor que temos por você. Que Deus te abençoe. Eu quero pedir ao pastor Eliezer que entregue esta lembrança ao pastor Gedaías e sua esposa, junto com o abraço do nosso pastor e deputado federal. Muito obrigado, pastor Aristeu, em conceder-nos esta oportunidade. Aleluia. Vamos colocar de pé, irmãos, toda a igreja de pés em nome do Senhor Jesus. Vamos adorar a Ele e agradecê-lo por esta mensagem. Quantos estão gratos a Deus pela mensagem que ouvimos? Diga amém, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Não temas, não temas, não temas. Agindo eu, quem impedirá? 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 Quando andares pelas águas, não te afogarás. E quando pelo fogo, não te queimarás. Não te queimarás, não temas, sou contigo. Agindo eu, quem impedirá? 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 Quando andares pelas águas, não te afogarás. E quando pelo fogo, não te queimarás. Não te queimarás, não temas, sou contigo. Agindo eu, quem impedirá? 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 Quando andares pelas águas, não te afogarás. Quando pelo fogo, não te queimarás. Não te queimarás, não temas, sou contigo. Agindo eu, quem impedirá? 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 Agindo eu,
Aleluia, de pé como estamos, irmãos, Deus abençoe a todos. Pastor Daniel, leva o nosso carinho, o carinho do pastor Aristeu, nosso pastor presidente, da irmã Raimunda, nossa pastora, do pastor Gedaías, irmã Rosana, de todos os obreiros do campo de Adamantina e também dos obreiros pastores presidentes que aqui estão e também os representantes ao pastor Paulo. Diga a ele, conte com as nossas orações, estamos sempre orando. O campo de Adamantina é ensinado a orar pelas nossas autoridades e pelos nossos pastores. Estamos sempre orando para que Deus lhe dê sabedoria, lhe dê graça e lhe dê muita saúde à frente da igreja e também agora como deputado federal. Deus abençoe. Pastor Aristeu, nosso pastor presidente, com a palavra. Saudamos a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Tome assento, amados irmãos. Estamos chegando ao fim desse trabalho tão glorioso, este culto de ação de graças ao Senhor Deus pela vida do pastor Gedaías, irmã Rosana, minha nora, e que Deus abençoe ricamente a todos, e em especial a eles, os aniversariantes. Deus abençoe ricamente. A hora está esgotada e temos ainda muito o que fazer, mas eu quero neste momento deixar ao pastor Gedaías Salmo de número 128 e o verso 1, que diz assim, Gedaías e Rosana, diz o Salmo 128, que é intitulado o Salmo da Família. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Deus abençoe. É importante isto. O bem-aventurado são os mais felizes sobre a face da terra, os que escolheram, ou seja, escolhidos por Deus para temer a Deus e andar nos caminhos do Senhor. Deus te abençoe, Deus te guarde e faça resplandecer o teu rosto sobre ti e te dê a paz. Quando o pastor Daniel estava ministrando a palavra, e recordei quando ele disse, é sobre o sorriso. Quando o Gedaías está sempre sorrindo, isso faz parte, meu querido companheiro, porque mesmo a própria palavra diz, o pregador Eclesiastes, capítulo número 1, ou 3, fala que há o tempo de chorar e há o tempo de rir. E ele chorou, viu? E muito tem chorado. Mas o dia que ele nasceu, 3 de abril de 1969, ele chorou muito. O tempo dele nascer e o tempo dele chorar, porque lá em casa, em Santo Expedito, companheiro, Santo Expedito, bem no centro da cidade ali, quando a parteira, a irmã Bernardina, chegou e disse à irmã Raimunda, não temas, filha, tenha força, porque está vindo um varão. Aleluia. Nasceu Gedaías. Era de manhã, né, Gedaías? 9 horas da manhã. Mas levou a palmada tão grande, pastor Êxodo. Esse rapaz abriu a boca a chorar. E eu disse, vai morrer. Nasceu para morrer. Mas chorou gostoso, viu? Tempo de chorar. Chorou mesmo. Aleluia. Mas de lá para cá, a igreja e caros colegas de ministério, nunca nos deixou nós triste um só momento, sempre nos trouxe alegria e sempre sorrindo. Ainda hoje ele chegou em casa para almoçar conosco e a gente estava ali conferindo alguns tempos passados, as lutas e as vitórias, e de repente ele disse, mãe, a senhora está alegre, está feliz? Estou, aleluia. E começou a dizer algumas palavras e nós temos que sorrir com ele. E é assim, onde chega faz sorrir. E é muito bom viver sorrindo, de alegria, de felicidade, de esperança, de servir a um Senhor tão maravilhoso. Deus te abençoe, Gedaías, e continue assim no tempo de rir. Hoje é um dia importante para sorrir bastante. Relembrar os passados, né, Rosana? Aleluia. Mas sorrindo, porque Deus tem nos abençoado. Até aqui, Deus tem nos ajudado. É bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, aleluia, porque Deus dá vitória e abençoa ricamente. Seus anos de vida sejam sempre abençoados. Deus multiplique do Gedaías a Rosana
os anos de vida e a vida no meio dos anos. E sempre sorrindo, alegre, porque é Deus quem faz isso. Deus abençoe de uma forma toda especial. Parabéns, parabéns em Cristo Jesus. Nós vamos fazer uma fila aqui para abraçar e cumprimentar o casal. Depois ele vai ter a sua palavra de agradecimento e vamos para um jantar delicioso para toda a igreja, todos que estão presentes, e também o Samuelzinho, que nasceu nesse dia, né, Samuel? Vem aqui, meu filho. Meu neto, o mais novo por enquanto. Ele nasceu na mesma data, 3 de abril, e completou agora 3 anos de vida. Cumprimente a igreja com a paz do Senhor. Diga, saudamos a igreja com a paz do Senhor. Cumprimenta a igreja. Fala, cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Fala. Não vai falar hoje. Deus te abençoe, Samuel. Felicidade, viu? Muitos anos de vida. Aleluia. Está emocionado. Deus abençoe. Nossos companheiros que tiveram uma lembrancinha, pode descer aqui. Faz uma fila, por gentileza. E vamos abraçar. Aí eles, enquanto a orquestra louva o nome de Jesus, é isto? Tem louvor, tem adoração. Glória a Deus.